Som, tá legal o microfone, pessoal? Gente, pode sentar, muito boa tarde. Meu nome é Roberto Guerreiro, eu tenho 38 anos de idade, sou empresário da área da construção civil e vou contar minha história para vocês. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso para contar minha própria história. Obrigado. Eu vou tentar disfarçar o meu nervosismo, mas eu acho que é normal. O que me deixa tranquilo estar aqui é que quando a gente tem uma história legal, nós precisamos, de alguma forma, a gente tem uma missão quase que divina, gente, de passar isso para frente. E eu quero dividir isso com vocês e com mais pessoas também. E por isso que eu decidi entrar numa mentoria de palestra, tá? Então, o que aconteceu na minha vida para chegar numa palestra? Nessa empresa que eu atuo na área de construção civil, o Rafael tá aí, que é meu engenheiro. Não precisa filmar tudo não, tá, Rafael? Tá incluso o vídeo no pacote. Eu perdi 3 contratos, isso fazem, tudo que eu vou falar para vocês, gente, fazem 60 dias, tá? E antes, para tentar fazer o tal do rapport aí com vocês, eu sei que eu tenho cara de chato, a voz de chato, eu sou um pouco chato, mas eu acredito que se vocês prestarem atenção na história e quebrar o gelo aí desse coração peludo de vocês, acho que vai ter alguma coisa boa. Então, o que acontece? Eu perdi 3 contratos há 2 meses atrás, mais ou menos, porque eu já estava meio acomodado na minha empresa, e a minha empresa é de obras de interiores, prédios comerciais como esse, a gente faz reformas. E por eu perder esses contratos, eu decidi que eu tinha que ir para o digital, pela minha empresa, certo? E aí eu fui testar algumas ferramentas no meu Instagram particular, porque no meu eu posso errar, na empresa não. E eu tenho um filho de 15 anos, o Pedro, né? É um dos motivos que a gente acorda todo dia, que me dá coragem até para subir no palco e contar essas histórias. E essa geração deles parece que nasceu com isso na mão, né? Eles sabem fazer tudo isso. E ele começou a me ajudar, e os vídeos começaram a ficar bons, e eu comecei a estudar inteligência artificial. Não precisa falar a idade, eu não vou ser deselegante nesse ponto, mas quem tem 38 anos para cima aqui? A maioria de vocês. Então, para a gente é tudo novidade, né? A gente sabe resolver problema, mas a questão tecnológica, geralmente a gente contrata alguém porque a gente não tem essa capacidade. E o que acontece? Eu fui estudar, porque eu sou um cara curioso, nem falei das minhas formações, né? Eu sou publicitário de formação, estou no 5º semestre de Direito, tem um monte de advogado aqui. Estou no 5º período de Direito, acho que não vou exercer, mas eu fiz por conhecimento para minha empresa, estou fazendo para isso. E nisso o Pedro começou a me ajudar e eu precisava de um conteúdo para conseguir fazer o teste, testar a temperatura da água na minha rede social, ok? Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu passei as maiores dificuldades da minha vida, assim. Passei por um divórcio complicado, passei por um problema seríssimo de saúde, tive 2 cirurgias na coluna, que era para ter ficado sem andar. Minha empresa ficou devendo quase R$1 milhão, foi onde eu tive que desfazer uma sociedade que eu tinha. Comecei a ter que fazer rupturas de pessoas na vida, sabe? Isso me machucou demais, para dar a volta por cima. E quando eu consegui me reconstruir como um todo, e eu precisava de um conteúdo, aí eu tive a ideia de começar a passar o que eu tinha vivido e onde eu tinha acertado, e talvez isso ia dar certo. O que aconteceu, gente, que em 30 dias, mais ou menos, meu Instagram estava com mais de 10 mil seguidores. Homens de 24 a 44 anos, homens com as mesmas dores que eu tinha sentido há pouco, homens perdidos nessa situação, sem saber como sair de algumas coisas que eu já tinha passado. Então, eu não sou um profissional da saúde como a Miriam, né, Miriam? Brilhante sua palestra. Mas tudo que você falou aqui eu vivi. De verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E tem muitos homens vivendo. Qual que é o grande problema do homem, pessoal? A mulher, ela pega aquela amiga na manicure. Cadê a moça da estética? Acho que foi embora. A mulher pega a amiga da manicure, ela desabafa. O homem não, ele guarda para ele e acabou. E vou resolver. E é assim que nós fomos criados, né? Faz parte do ser homem, né? Com isso, eu comecei a receber um monte de gente e acabou criando uma responsabilidade sobre esse pessoal que precisava de ajuda e eu comecei a ajudá-los. Então, eu tinha que desenvolver, eu tinha que afunilar tudo isso para passar algum conteúdo. Só que olha como que é complexa essa história. Como que eu ia fazer isso? Se o homem consegue, pelos meus estudos, eles gostam de assistir um Reels de 20 segundos no Instagram. Como que você consegue falar em 20 segundos pro cara? O homem não gosta de cor.
Homens dessa idade não gostam de cor. Se vocês pegarem, depois eu vou deixar o meu Instagram para vocês, é tudo preto e branco, é monocromático. O estudo diz isso. E aí eu precisei. Então, o que eu comecei a fazer? Eu vou pensar para começar a funilar isso. Então, comecei a escrita de um livro, que já está na metade, até o final do ano está lançado. Estou estudando para fazer uma palestra para esse assunto. Provavelmente isso vai virar mentoria, que nem era o que eu, assim... De verdade, gente, inimaginável estar acontecendo isso na minha vida, né? Mas tudo tem um propósito. Hoje começa a se encaixar todas as peças, eu começo a entender o porquê que eu passei por toda essa dificuldade na minha vida. E o que vai acontecer aqui, gente, é que eu quero que vocês entendam que o meu público são homens de 24 a 44 anos. Então, as nossas colegas de palestra, provavelmente vocês vão ter alguns pensamentos intrusivos. Alguns nomes da moda vai entrar na sua cabeça, como macho escroto, tóxico. Mas homem tem um linguajar diferente de vocês, então é direcionado aos homens. E deixe para me julgar no final, combinado, pessoal? Sim ou não? Não vou mandar vocês bater uma palma nem duas. Vamos lá, vai. Como é que passou? O que eu fiz? Eu compilei em sete assuntos, 7 direcionamentos da minha vida que me trouxeram uma transformação de verdade. Uma das coisas que eu precisei fazer foi resgatar a essência masculina raiz mesmo. Que nosso amigo Israel aí deve saber muito bem, que veio das artes marciais, né? Eu fiz, acho que 8 anos de jiu-jitsu, era faixa roxa e tal. Acabei parando por problemas de saúde e por preguiça, tá? Mas lá dentro, a filosofia da arte marcial ensina muita coisa pra gente, né? Então, dentro desses 7 direcionamentos para o homem, eu consegui resumir bem um assunto para tentar direcionar essas pessoas para uma melhora, para sair dessas dores, que quanto mais a gente vai estudar essas dores dos homens, o negócio fica mais complexo e vocês vão ficar surpresos com alguns dados que eu vou passar para vocês aqui, tá? O primeiro deles, gente, adivinha qual que é? Passar um dado preocupante para você, alarmante. 85% do suicídio masculino é causado por conta de problema financeiro. Isso é um fato. Eu só fui entender isso depois que eu fui começar a estudar, para ajudar pessoas que estavam pedindo ajuda, que mandavam mensagem para mim de madrugada, falando que estava quebrado. E como que eu consigo ajudar esses caras? Pô, não sou o Evandro, né, que ele dera. Ele fala, meu carro não é muito caro, de 1,5 milhão e tal. Como que eu ajudo esse cara? No nosso país, gente, não tem faculdade para ser empreendedor, tem que ficar de olho no tempo. Se deixar, eu faço uma palestra de 2 horas. Então, eu aprendi a mexer com o financeiro da minha empresa quebrando. Como eu falei para vocês, eu saí de uma dívida de quase R$1 milhão. Consegui fechar a torneira, consegui resolver algumas coisas, mas, assim, coisas que vão além do convencional, que todo mundo pode ensinar você a fazer, que é matemática. Você começar a ter o equilíbrio que falou tanto aqui de propósito e ganho. Isso foi uma das coisas que mudou minha vida, que pouca gente fala lá fora. Eu comecei a entender e me tornar um melhor líder dentro da minha empresa quando eu entendi que eu tinha que cuidar dos funcionários. Quando eu comecei a seguir também o líder que eu tenho como referência, que é Jesus Cristo, que ele lavou os pés dos discípulos. Quando eu comecei a fazer isso, minha empresa começou a lucrar. Começou a dar dinheiro. Eu chamei todos os fornecedores, negociei todas as minhas dívidas e comecei a prosperar. O lado financeiro da vida do homem, ele é tão importante que o homem esquece das primícias ideológicas, éticas e morais e simplesmente vai cego atrás do dinheiro. Só que o preço é muito caro. É por isso que tem tantos casamentos acabando, é por isso que tem tantos homens doentes, é por isso que tem tanta depressão, ansiedade. Ainda mais com as redes sociais, que todas as vidas são perfeitas, menos a sua. Todo mundo faz sucesso, só você não faz sucesso. Concorda? Então eu consegui ajudar eles nesse lado financeiro, perguntando para eles qual que era o propósito, por quem que você está lutando. Eu tenho por quem eu luto todo dia. Eu entendi o propósito da minha empresa de construção civil. Eu também não sou engenheiro, mas eu entendi o propósito que eu tinha que cuidar de pessoas. Todo empresário, todo líder é cuidador de pessoas. Se você colocar isso na frente, eu não sei como acontece, mas a prosperidade aparece. Fora isso, compulsão financeira é um abismo emocional. Tem muito homem perdido porque ele já entrou num ciclo de rejeição, ele já está fora do relacionamento, ele está gastando dinheiro na noite, ele está viciado em pornografia, em prostituição, a finança dele está desmoronando. Então, é um 360 graus na vida de uma pessoa que está afundando também o financeiro dele. Adianta esse cara, ser sincero.
Principalmente você que é homem, né? A mulher eu tenho certeza que ela vai saber a resposta, mas adiante se você estiver numa situação dessa, você ir numa palestra com um coach para ajudar a sua vida financeira, vai resolver absolutamente nada. Se você não achar toda a causa do problema, a cerne da questão, o problema financeiro, ele é só mais um dos problemas. Só que ele não é a causa, né? Ele é só o reflexo, tá? Gente, vou passando, já foram, eu achei que ia demorar, já foram 11 minutos. O espiritual, um homem sem fé, um guerreiro sem espada. No momento da minha maior angústia, assim, quando eu estava nas madrugadas, já morando sozinho, eu tenho a minha fé, e a fé não quer dizer religião, a gente tem que separar muito bem disso. Eu clamei ao meu Deus, não sei o nome do seu Deus, né? Meu Deus eu chamo de Jesus Cristo, não tenho preconceito contra quem chama de outro nome, tá tudo certo. E através disso eu consegui ter força para continuar, e continuar, e continuar, e acabar com esse dogma que a nossa vida vai ser maravilhosa. É mentira, nossa vida não vai ser maravilhosa. Você vai ter dificuldade atrás de dificuldade, atrás de dificuldade, e você vai ter pequenos momentos de alegria, como um sopro. Por exemplo, eu tive um hoje que eu quero dividir com vocês. Eu não estava aqui, eu perdi a palestra do dono, do cara que fundou o iFood. Perdi. Mas por que eu perdi? Hoje meu filho de 15 anos se batizou na Igreja Batista lá do Morumbi. Eu saí daqui correndo. Depois vocês vão ter meu Instagram, tá todos os meus stories lá, que eu chorei, paguei momico e tal. Vocês dão risada porque vocês não sabem como é que eu sou trabalhando. Mas assim, é porque assim, a gente cria um personagem dentro da empresa, né? Que o guerreiro não é. Então. Mas até a rede social está me ajudando a quebrar isso, gente. Porque a casca grossa, né? Aquela casca da cebola e tal. Estou arrancando tudo isso. E isso para mim foi um momento feliz. Quando eu estava ali nas águas com meu filho, né? Foi um momento curto que eu não queria que acabasse. Isso chama-se felicidade. O resto da vida, gente, satisfação. E o pior, 90% é trabalho. É trabalho. Então não tem jeito de você ficar buscando algo só pensando no resultado. Você vai ser obrigado a se apaixonar pelo processo. O processo vai ter que deixar de ser doloroso na sua vida para ser prazeroso. Então você vai ter que ser um sadomasoquista apaixonado por dor. E é só assim que você consegue vencer. Eu vou começar a falar para as mulheres também, cara. Eu não sabia que vocês iam gostar dessas coisas. Vocês estão dando risada. Corpo. Aí entra no nosso collab. Se você não me chamar para esse evento que vai ter para palestrar lá. Por que eu falo do corpo aqui? A estética, nesse caso todo que a gente está falando, ela é um efeito colateral, tá? Do que acontece na nossa vida. Então, essa foi a ferramenta que eu achei para me curar de 80% dos problemas que eu estava passando. O que aconteceu, gente? Eu estava com raiva, eu não podia matar os funcionários. Então eu ia na academia e puxava ferro. Eu estava estressado, eu ia fazer um cardio. Eu estava com raiva, eu dobrava o peso na academia. E quando eu lembro que eu comecei a postar sobre isso, algumas frases de efeito, e amigos meus, personal trainer, cara, que execução ridícula, você tá fazendo, vai machucar a coluna. Eu mandava no DM do cara, irmão, deixa eu te falar um negócio, aqui eu não estou fazendo execução, hoje é dia de levantar peso. Aqui eu estou colocando coleira nos meus demônios. Entende? Então isso aqui fez eu mudar. A disciplina tem que se alimentar certo todo dia fez eu mudar. Porque o homem consegue controlar aquilo que ele vai comer, a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar. Consegue machucar o próprio corpo dentro de uma academia. Esse cara consegue fazer qualquer coisa, cara. Ele consegue fazer qualquer coisa. Através disso, eu comecei a ter disciplina em todas as áreas da minha vida. Isso que me mudou. Eu comecei a entender, e assim, de verdade, todo mundo para com treinamento na academia, por quê? Porque o cara começa, ele quer resultado rápido, ele não se apaixona pelo processo. Vou dar uma de Evandro, ele está cagando para o resultado. Eu não podia ficar louco, só isso. Então eu comecei a treinar para não ficar louco, treinar para não ficar louco. Um belo dia eu estava na frente do espelho e eu estava um pouco melhor. Eu falei, pô, esse negócio é melhor do que eu imaginava. Além de eu ficar ação, ainda começa a ficar bonito. As pessoas estão me elogiando, aquela barreira. Eu vou mostrar para vocês como é que eu era, porque o que eu falo aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou sendo preconceituoso contra a estética. Estou falando que eu vivi. É pesado. Só que era eu. Eu espero que tenha sido um elogio. Isso aqui era eu.
Esse cara aqui, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Ele não tá com a estética acabada. Ele tá com a vida emocional destruída. Ele tá com a vida financeira destruída. Ele tá com a mentalidade destruída. É que eu tinha crise de ansiedade terrível. Eu fui parar na UTI 3 vezes com sintoma de infarto. Eu fumava um maço de cigarro todo dia. Eu bebia por fuga. E não era o lado financeiro. Na época eu morava numa cobertura no Morumbi de 280 metros quadrados. Mais um relacionamento ruim, sem propósito e com a vida totalmente desequilibrada, que é o que você ensinou. Então isso aqui é o reflexo do estado que eu estava. E eu decidi matar esse cara. Se você olhar nas minhas redes sociais, esses dias até teve um seguidor que falou assim, cara, você não tem vergonha de postar essas fotos de antes e depois sua? Eu falei, lógico que não. Cada vez que eu olho para isso daí é uma sensação de vitória absurda. Eu não consigo acreditar como é que eu fumava. Eu não consigo acreditar como é que eu cheguei nesse ponto. E eu garanto que eu nunca mais vou chegar. Mas através da disciplina, gente. Do pouquinho todo dia. Não existe transformação do dia para a noite. Em nada na vida. Aplicando isso no meu corpo, eu comecei a aplicar em todas as áreas da vida e começou a dar muito resultado. Pelo amor de Deus, assusta, né? Vamos. Proporcionalmente relacionado a isso, que a Miriam falou, está os vícios. Que o homem não entende. Cigarro, bebida, drogas, todo esse tipo de vício, você ainda faz em conjunto com as pessoas. E na roda dos homens elas são aceitas, tá, mulheres? Isso é normal, infelizmente é normal. Além disso, tem os vícios velados, que é a pornografia e outros piores. E por que acontece? Qual que eu cheguei na seguinte conclusão? Você se vicia em dopamina rápida e barata. Você precisa de dopamina a todo tempo, seu cérebro precisa disso. Então você tem uma frustração, você não cura a frustração, e para você suportar aquela frustração, você cria algo que te dê dopamina barata a todo tempo. Então o cara usa o cigarro, o cara usa o álcool como fogo, o cara usa a cocaína, o cara usa a pornografia, que a pornografia tem o mesmo efeito de uma cocaína no cérebro do homem, por isso que ele é viciado em pornografia. Só que a longo prazo, a conta chega, né? Pornografia, por exemplo, causa impotência sexual a longo prazo no homem. Pouca gente sabe disso, mas é um fato. Quando você coloca regras na sua vida, tudo começa a mudar. E uma quinta-feira de manhã eu acordei com uma tosse, né? Porque eu vivia tossindo, eu fumava um maço de cigarro por dia. Nesse dia eu tinha o meu ritual, que eu acordava de manhã, ia para a varanda do meu apartamento, acendia um cigarro, pegava um café e começava a resolver os problemas do meu dia. Só que eu tinha dormido muito mal por falta de ar. E quando eu reparei, era 6 horas da manhã, estava um frio, eu estava sem camisa na varanda, com a barriga desse tamanho, com a xícara de café. E quando eu olhei, eu segurando o telefone aqui, o cigarro aqui, cara, eu falei, não é possível. Isso aqui tomou conta de mim de uma vez por todas, assim, que eu não tenho nem noção de quanto estou acendendo cigarro. Aquele dia eu tomei uma das melhores decisões da minha vida. Eu nunca usei um Nicorette para mascar, eu nunca usei um adesivo para colocar no meu corpo. Eu fumei 20 anos e aquele dia eu falei que eu nunca mais ia colocar um cigarro na boca. Saí arrancando tudo que tinha na minha casa, joguei no lixo. Meu filho mais velho que se batizou hoje, ele olhou minha cara, o que você está fazendo? Eu falei, parei de fumar, ele deu risada. Ele falou, para, pai, isso é de novo essa história. Eu falei, foi a última vez que você viu seu pai com cigarro na boca. Só que estava fácil, por quê? Porque eu já estava aplicando em todas as outras áreas da minha vida o processo de 1% melhor todo dia, de fazer um pouquinho todo dia. E aí eu já estava fazendo processo de leitura, de aprendizagem. Então eu aprendi que o cigarro, ele tem uma injeção de nicotina dentro do seu corpo, e se você aguentar 5 minutos daquela fissura e beber um copo d'água, você vai passar pela fissura que só dura 5 minutos. E aí quando você venceu os 5 minutos, você venceu o primeiro round. O último cigarro que eu fumei foi no começo do ano, dia 17 de março desse ano. 17 de março. Venceu o primeiro round, na hora seguinte você vai ter o segundo round. Vai vir de novo 5 minutos de fissura, você vai fazer a mesma coisa. Você vai resistir 5 minutos, vai tomar um copo d'água e você vai vencer o segundo round. Só que os rounds começam a espaçar o tempo, já não é mais de hora em hora. Começa a ser de 3 em 3 horas, 5 em 5 horas, até que chega um ponto de ser uma vez por dia. E quando você vai ver, já passou 2 ou 3 semanas e você venceu o vício. Alguém aqui já fumou? Vocês têm noção de como é. Quem não fumou tem noção de como é difícil separar com o vício do cigarro? É um dos vícios mais difíceis de largar. Só que eu garanto para vocês que se vocês aplicarem essa técnica, que agora na minha vida está virando um método de ensino, a pessoa consegue parar não só com o vício do cigarro, mas qualquer vício da vida dela. Gente, eu queria falar muito, já estou estourado no tempo.
uma fotinha como que eram meus momentos de diversão, era assim. E eu era bom nisso, viu? Eu era, assim, boêmio de verdade, assim, gostava da noite de verdade. Eu sei que hoje, vai, me ajuda, vocês olham para mim e falam, é mentira, mas não é verdade. Intelecto, pessoal, mesma aplicação. Preguiça da leitura. Por que todo mundo tem preguiça da leitura hoje? É muito mais legal você ficar fazendo isso aqui no celular e você escolhe aquilo que te dá prazer em uma fração de segundos. Um livro, você precisa ter a paciência para chegar no ápice do livro. Ninguém assiste mais filme, ninguém assiste mais novela, quanto mais ler um livro. Porém, o livro é uma das ferramentas fundamentais para você exercitar o seu cérebro. De novo, tempo esgotado. Se você lê uma página por dia, em uma semana você se tornou um leitor, em um mês você lê um livro, no final do ano você se tornou um grande leitor, em 2 anos você vai ser um intelectual. Tem palestrante que sobe aqui, não aqui, não estou julgando ninguém, mas vai ter palestrante que sobe no palco, vício de linguagem. Você sabe o que é vício de linguagem? Vício de linguagem é falta de vocabulário. Gíria é falta de vocabulário. Sabe quando dá o tal do branco na sua cabeça, você não tem opção para substituir aquela palavra dentro do seu vocábulo. Porque se você tiver uma leitura afiada, você vai ter 5, 10, 20 palavras para substituir aquilo. E por mais que você tenha 5 brancos, você vai ter 6 palavras. Só que nós não lemos e passamos 6, 8, 10 horas na internet. Relacionamento. Um homem sem postura perde o respeito. Aconteceu comigo, perdi o casamento. Apesar de ter sido também decisão minha de ter ido embora, meu casamento, eu coloco a culpa e assumo a minha culpa porque eu aprendi uma coisa. Eu só ia me curar a partir de um momento. E aí nós temos uma terapeuta aqui que se eu tiver errado, você me corrija. A partir do momento que eu assumisse a minha autorresponsabilidade. Pessoas terminam relacionamentos, não vou estender porque eu queria falar sobre quem está casado, né, e quem está separado, mas como o tempo está curto, pessoas transmitem responsabilidade para o cônjuge que está separado. É sempre culpa do outro e você sempre a vítima. Ainda que você tenha sido traído, não foi meu caso, tá, gente? Não estou assumindo chifre aqui. Não estou. Então, onde eu sei, não. Mas ainda que você tenha sido traído, de quem foi a responsabilidade de escolher aquela pessoa para casar? Então, algum percentual, ainda que seja 1, 2%, a culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade em tudo na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Só dessa forma você vai conseguir mudar o que você fez de errado lá atrás. Não tem outro jeito de melhorar. Tudo que acontece na minha vida, de bom ou de ruim, a culpa é minha. Fechamos? Acelerar, pessoal. Infelizmente, para finalizar, isso aqui foi que fez todo sentido. A cada luta que eu vencia, a cada coisa que eu superava, a cada dificuldade que eu superava, eu entendia que eu tinha que servir. Relacionamentos também não estão dando certo por falta de servir. A base do amor não é aquilo que se fala hoje em dia. Eu mereço mais. Como assim eu mereço mais? Se o que ensinaram para a gente a base do amor é o amor cristão, que Deus amou o mundo de tal maneira para que o Filho dele fosse entregue por nós, para que através dele o mundo fosse salvo. Os pastores concordam ou não? Então a base que a gente tem do amor é entrega, é sacrifício. Ninguém está disposto mais a sacrificar e entregar por ninguém, nem em nenhum relacionamento. Além de servir, eu comecei a colocar metas na minha vida. Cada coisa que eu superava, eu fazia um propósito com Deus, até que eu cheguei no momento que eu consegui fundar dentro da minha empresa uma ação que nós visitamos crianças com câncer, vestidos de super-heróis. Esse é o Pedro, meu filho mais velho, que se batizou hoje, ele já está mais alto que eu, 1,90 de altura. Bonito, gente, pode falar, é bonito. Esse é um manjo, filho eu manjo de fazer, bem. Isso é uma grande alegria, um aprendizado na minha vida. Você, a partir do momento que você serve, você dá valor para cada coisa que você tem, você entende que a dificuldade que você passa não é nada perto do que aquelas crianças estão passando. Essa vivência me mudou como ser humano e fez ser uma pessoa mais maleável, mais tolerante, mais paciente, a ponto de ter acontecido uma questão quando nós fomos fazer uma visita, que eu não vou lembrar o nome do menino agora, Rafa. Nós entregamos, a gente pega o nome de todas as crianças que tem no lar, no abrigo, a gente anota a idade, compra os brinquedos de acordo com cada criança. Menino recebe lá o brinquedo dele de menino de acordo com a idade. E nisso eu entreguei, e vesti de Capitão América, lá um boneco para o menino, ele pegou, sentou na mesa e começou a comer. E eu fui atrás dele, né? Porque as outras crianças começam a abrir na hora a embalagem. Fui atrás dele, perguntei o que aconteceu. Você não gostou do boneco? Você quer trocar? Ele falou, não, eu não vou abrir. Mas pode falar por que você não quer abrir? Porque lá no Pará, eu tenho 3 primos que nunca viram um brinquedo desse. E eu preciso mandar para eles.
Esse menino estava com câncer do fígado, de fígado, ele devia, no passado de 7 anos de idade, ele está em estado terminal. Ali você entende o que é servir de verdade. Ele está preocupado ainda com alguém. E a gente não se preocupa com ninguém. Então isso aqui exercitou muito esse meu lado de servir. E isso aqui começou a fazer todo sentido e me dá força para superar todas as dificuldades que eu tenho. Queria falar muito mais para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Meu nome é Roberto Guerreiro, eu transformo vidas hoje. Obrigado. Uma salva de palmas de pé, senhoras e senhores! Passa rápido, né? Souls in my shoes.